decir que sí porque no, nadie votó, así que... Olá, buenos dias a todos, tá? Continuando a conversação que estávamos definindo o horário da prova. Bastián, tu me dijo que nadie se opuso, a não ser que um aluno não podia depois das 6, ¿era isso? Sí, pero de todos modos no hubo una votación formal, así que no podría hablar por todo. Pero en lo personal prefiero la tarde porque así hay más tiempo para poder estudiar y todo lo que tiene que ver con eso. Sim. Alguém dentro do que está na classe se opõe que a prova seja entre 3 e 6? No, profe. ¿Ah? ¿Alonso? No, profe, que no me opongo. Não? Tá Vale. bem. Bueno, então vou deixar aqui gravado que entre os 4 que estão, nada se opuso e vou subir então depois da classe uma mensagem dizendo que a prova vai ser entre 3 e 6. Correto? Sim? E que eu vou estar disponível de las 3 às 4. Tá bem? Ya, profe, muchas gracias. Tá? Então, se aí a prova... entre 3 e 6, tá? E aí, se alguém se dispõe, alguém habla e depois vou atualizar a página web. Bien. Há algum comentário, algo mais? Parece que não há nada em espera, não? Aí entrou Nicolás. Sim? Profe, Diga, Alonso. ¿hay alguna opción de que después de la clase le pueda hacer una pregunta sobre el informe 3? Não, não há problema, podemos quedar depois da classe. Gracias, profe. Eso es como le quería pedir. Sim, não há problema. Ya. Sim? Tá. Alguém mais? Alguma outra consulta? Não? Então, Então, quedou definido que a prova vai ser próximo lunes, entre 3 e 6, tá? Eu vou estar disponível durante a prova, durante 1 hora, entre as 3 e as 4. Correto? Sim? E aí, se querem fazer umas perguntas, me hagam por chat. Bueno, daí digo no dia da prova, não? Se for uma pergunta general, pode ser, ou se for específica, aí podemos ir para uma sala e conversar eu com a pessoa que está me fazendo a pergunta. Bem? Tá? E vou estar disponível no mesmo link da classe, para que tenham presente. Sim? Então, entro no link da classe e vou quedar disponível. Tá claro? Tá sem micrófono, Nicolás? Que mandou o comunicado. Hola, hola. Escuchar de 3 a 6, ¿no? Sim, de 3 a 6 por hora, nadie dijo nada contra. Não sei se alguém tem... Não? Bueno, vou mandar o e-mail, vou esperar que se pronuncie até o final do dia. A princípio, a menos que alguém diga algo que não pueda... Há que manifestar-se, não? Vocês têm que chegar a acordo, eu não posso... me queda complexo quando não posso comunicar-se com todos, porque não todos respondem os e-mails e não todos vêm na classe. Bem? Tem alguma outra consulta antes que continuamos com a classe? Não? Tá, perdão, vou só abrir aqui a classe. Tá. O que vamos a continuar? Alguém leu o material que dissemos ayer de como ser o desenho de controladores? Alguém chegou a ver isso? No, la verdad, yo por lo menos no. Não? Tá. Mira, necessito que vocês leiam o material que é complemento da classe. Recordem que, pelo acordo que tivemos, as classes diminuírem em 30 minutos. Pero a ideia, a solicitude de vocês é que mandamos que o conteúdo continue os mesmos, não? Então, se para isso, vocês têm que cumprir o SCT da assinatura, ou seja, deveriam ter a disponibilidade de ler o material que se passa. Correto? Não é possível para nós outros como acadêmico, e também seria muito fome, dar todos os detalhes durante a classe, tá? Então, por isso é que damos as pinceladas principais, e vocês deveriam ser capazes de poder ler o material e, se têm dúvida, complementar com essa informação. Bem? Sim? Agora vocês vão ver-se a si mesmo, enquanto eu encontro aqui a pantalla. Onde está? Aqui.
Me confirmem se estão vendo a diapositiva, por favor. Sí, profe, sí está viendo. Sim? Eso es, profe. Então, se ayer vimos o compensador de adelanto, sim? Recordem que compensador de adelanto, o que buscamos é agregar ângulo a mi controlador. E agregar ângulo, que me satisfaz o compensador de adelanto, já revisando para a prova? Qual é a vantagem do controlador de adelanto e para que serve o controlador de adelanto? Isso é importante que vocês... Por que uso o controlador de adelanto? Para acelerar el sistema. Acelerar o sistema. Essa pode ser um dos critérios, pero o controlador de adelanto que me apoia, ajuda a melhorar a parte permanente, a resposta permanente ou a resposta transitória? Ayuda a mejorar las condiciones dinámicas del sistema, po. O sea, ya sea tiempo de asentamiento, tiempo de subida, Tá? o sea, la respuesta transitoria. Esse é o transitório. Isso está relacionado com o transitório do meu sistema. Ou seja, tudo que tu está me falando, overshoot, tempo de assentamento, tempo de pico, tempo de resposta, tempo de subida, que não vemos tão claro, mas também está associado. Tudo isso está relacionado com o transitório, sim? Então, o compensador de adelanto serve para melhorar as características transitórias da resposta que quero de meu sistema. Bien? E o compensador de atraso, para que me serve? Para mejorar el coeficiente de error. Para melhorar o coeficiente de error, sim? Então, o controlador de atraso, em realidade, a dinâmica do meu sistema está bem. O overshoot que ele tem, então, ele não cambia a ubicação dos polos dominantes, mas sim que cambia a ganância. Ele hace que a ganância nesse ponto seja maior para meu sistema, de maneira a garantizar, então, minimizar meu erro. Tá claro isso? Sim? Tá? Então, essas são as diferenças em principal. O que vamos ver agora vai ser um desenho do compensador de adelanto. Tá? Na verdade, aqui vocês... O que quero? Tenho esse exercício. Tá? Ai, perdão. Me movi aqui e saiu da pantalla, não? Ai, onde está? Profe, Oi. Diga. lo que pasa es que, claro, estuve leyendo por el tema de compensadores, Sim. pero aparece que hay que compensar hay que compensar el ángulo, si no me equivoco, pero de repente dicen que es 5, de repente dicen que es 12, que hay que sumarle a eso. Sim. Não é um número preciso. Não é um número exato. Então, se depende do que tu queres. Se não há problema, não há... Te recuerda que isso é muito gráfico. Sim? Entonces no tiene como alguna diferencia como respecto a la planta, no sé. Na prática, tu poderia dizer, tu mira tu plântica, mira tu diagrama de Bode e diz assim, eu creio que com 5 estaria bem. Não, às vezes você usa o número para aproximar com algum número que seja um ângulo mais exato, não? Pero não há uma... Pero sim, por que se hace essa aproximação de 5 a 12 graus? Porque, em geral, quando tu faz o desenho por Bode, tua resposta queda mais à esquerda. Claro, sim. Então, se isso implica o quê? Que tu ângulo, na verdade, é menor do que deveria ser. Tá? Então, se aí você compara o ângulo que, na verdade, tu agrega é menor, não, queda mais à direita, e o ângulo queda menor. Então, por isso, se agrega esse ângulo maior para que tenha o ângulo necessário. Que a margem de fase seja, então, o associado. Tá claro? Claro, sim. Que na verdade não é a fase, não? Que a fase não tenha o mínimo que tu necessita. Que vá mais à direita, desculpa, me confundi aqui com outro. Tá claro? Então, vamos a ver esse exercício. Esse exercício é o seguinte. Quero desenhar um compensador para esse sistema, tá? De maneira que em laço cerrado o erro em estado estacionário, uma entrada rampa, seja menor ou igual a 5% da magnitude da rampa e o fator de amortiguamento seja de 0,45. Correto? Sim? Tá. Professora, pero posso resolver esse problema usando o lugar geométrico das raízes? Podem ou não? Pergunta. Sí se puede.
Você poderia usar o algoritmo, pero não quero resolver com lugar geométrico, quero resolvê-lo usando o diagrama de Bode, tá? Por isso, o que eu estou dizendo acá é que vocês poderiam resolvê-lo usando qualquer um dos dois métodos, sim? Pero acá quero resolver por Bode. Então, quais são meus critérios? Quais são os meus critérios de desempenho? Quais são os requisitos do meu sistema? Error cero a una entrada rampa. Não é zero. Ah, menor o igual a 5% de la Menor magnitud. estado estacionário a uma entrada rampa tem que ser menor a 5%. Sim? Tá? E o fator de amortiguamento, nota que isso são no tempo, não? O fator de amortiguamento tem que ser menor, tem que ser de 0,45. Aqui estou dizendo que tem que ser, então é igual. Sim? Tem que ser de 45. Tá? Bem? Tem que ser de 0,45. Correto? Sim? Um erro à estrada rampa menor que 5%, o que implica isso? Implica um KV, não? Sim? Sim ou não? Sim? Implica que eu vou ter um KV e aí tenho que calcular ele. E um fator de amortiguamento, se relaciona um fator de amortiguamento em Bode, que vou ter? Um margem de fase. Estão de acordo comigo? Sim? Então, se vamos a resolver esse problema usando isso, tá? Bueno, vamos seguir o algoritmo que está cá. Vou borrar o que está aqui. Ai, não vai me deixar borrar? Não. Um minuto, que para borrar eu vou ter que ser assim. E agora voltamos. Tá. Então, vamos seguir esse algoritmo para ser esse problema, sim? Vou anotar aqui a planta. A planta que temos, essa planta GS é igual a quanto? Alguém lembra? Era um K, S, S mais 2. Tá? Essa é minha planta, sim? Um K, S mais 2. Mi controlador, eu vou assumir que tem essa estrutura. Ou essa estrutura, dependendo, não? Tá? Esse é meu controlador, correto? Ah, professora, por que está usando o controlador de adelanto? Bueno, estou assumindo aqui que necessito agregar o quê? Que minha margem de o fator de amortiguamento está associado com pico, com sobrepico. Então, estou assumindo que o que necessito aqui é melhorar sobrepico, sim? Poderiam ter definido isso depois, mas estou definindo que eu necessito um controlador de adelanto. Necessito um PI? Não. Porque meu problema não diz que devo melhorar o erro, devo minimizar o erro. E isso posso minimizar o erro, melhorando a ganância, porque esse sistema já é de tipo 1, não? Sim? Tá claro? Sí, profe. Sim, como o sistema é de tipo 1, aumentando a ganância, eu posso melhorar esse erro. Então, se no caso aqui, eu estou mais preocupada em melhorar isso, que é o fator de amortiguamento, correto? Tá? Então, se aqui, vou tentar resolver, aplicar esse algoritmo. Sim? Então, já sei isso. Então, a função determina. Então, primeiro determina a ganância K, que satisfaga o requisito sobre a constante estática do erro dada. Sim? E qual é a constante do erro? Que tenho? O erro estado estacionário a uma entrada rampa é igual a quanto? 1 sobre KV. Tá claro? Sim? Recordam isso? Se utiliza la tabla, ¿verdad? Sim, ou a tabla, o erro em estado estacionário, uma entrada rampa, é 1 sobre KV. E isso tem que ser menor que quanto? 0,05. 5% ou 0,05. Tá claro? E isso implica o quê? Que KV tem que ser quanto? Quanto tem que ser KV? Maior que 1 dividido por 0,05, isso dá 20. Tá claro comigo? Sim? Sí, profe. Sim? Então, KV tem que ser maior que 20. Qual é o KV? Esse é o KV desejado. Esse é o que desejo. Tá? O KV do sistema é igual a quanto? É o limite
quando Uhum. S tende a zero, de quem? De la F función G de S. Então, é S. Ah, pero agora eu tenho K, G de S, não? Então, é esse K com esse outro K. Vou colocar como K general acá, não? Vou colocar esse K como K do controlador. E aqui eu vou ter K, S, S, mais 2. Então, K do sistema é igual a quanto? Limite quando S vai para zero, isso é igual a quanto? a media. Sobre 2. K sobre 2. Sim? Isso é K sobre 2. Então, eu tenho que K sobre 2 deveria ser quanto? Deveria ser maior que 20, sim? Então, K, aqui poderia ser maior ou igual. Vou colocar maior ou igual, tá? Então, K sobre 2 deveria ser quanto? O K deveria ser maior ou igual a 40. Estão de acordo comigo? Ah, sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Profe, disculpe, a mí se me olvidó una cosa. KB entonces tiene que ser mayor que el resultado. Não, porque O sea, daqui, tiene 1 que sobre ser KB menor que el é resultado. menor que 5%. Tá Sí. claro? Sim? Então, Sí, se sí, tu sí. acha essa equação, tu vai ter que o KB desejado é maior ou igual a 20. Uhum. Claro. E aí sai diretamente dessa equação, não? Então, se o KV que calcula é K sobre 12, então minha ganância K tem que ser maior ou igual a 40, tá? No caso acá, vou pegar meu papel, como vocês dizem, de eu assumir que o K é igual a 40, tá? Não me acordo se o erro estacionário era maior ou igual. Ah, se é menor ou igual, tá? Então, eu vou assumir que é igual e vou assumir aqui que mi K é igual a 40. Então, determine a ganância K, a constante de erro. Então, mi K aqui eu vou usar 40. Ah, professora, pero eu quero usar 50. Eu quero usar 60, 100. Se é maior ou igual, poderia ser qualquer valor de K maior ou igual a 40. Tá claro? Sim? Ok? Tá? Professora, e que passava se meu sistema aqui tivesse um 2? Em vez de o K e aqui fosse um número? 5. Então, na verdade, o K que eu estou calculando seria 5K, não? E o K não seria 40, seria 8 acá, não? Tá claro? Então, isso é simplesmente um cálculo matemático. Uhum. Bem, tá. Vamos seguir, então, a receita de cake. Que devo fazer agora? Mira, se tem qualquer dúvida e não entende algo, me perguntem. Que devo fazer agora? Seguindo a receita de cake. Que devo fazer? Hicimos o passo 1. Ok, vamos fazer o passo dibujar el 2. diagrama. Sim, pero como? Para que sistema eu devo ser? Devo ser para esse sistema agora, considerando K igual a 40. Então, dibujo meu diagrama de Bode para esse sistema. 40 SS mais 2. Correto? Então, dibujo o diagrama de Bode para esse sistema e um sistema com ganância ajustada, pero sem compensador. Calcule a margem de fase. Então, vamos para o sistema. Profe, Y aquí disculpe una consulta. Diga. Es que había como una actividad muy virtual y decía justamente como graficar el bode y todo el asunto. Uhum. Pero el bode, cuando uno lo grafica por MATLAB, ¿verdad? No hay que hacerlo a mano, ¿sí? Sim, pode hacerlo por MATLAB. Na verdade, o que pedia lá para graficá-lo, algumas atividades, era que vocês vissem as assíntotas, pero tu deveria entender de como se calcula o diagrama de Bode. Ok. Es No que sé si esa tiene era mi claro consulta, porque cuando uno lo dibuja tendría que ir como, o sea, ver un par de puntos solamente para entender la idea, ¿verdad? Sim, na verdade, normalmente o que se faz é calcula o ômega quando tende a zero, quando o ômega tende a infinito, e o ômega quando queda os pontos singulares, não? Quando estão próximo do zero do polo. Ah, ok. Uhum. Tá? Gracias. Então, aí, e aí tu vai ver como mais ou menos vai generar as assíntotas. Sim? Sí, sí, Porque entiendo. tu tem que generar esses pontos de quebre, não? Claro.
Tá? Em general, se hace essa análise, pero o que se hace em general é por separado. Tu sabe como é o diagrama de Bode de um zero, de um polo, de um sistema de segunda ordem. Então, isso tu deveria ter claro, e somando isso, tu vai generar o diagrama general. Tá bem? Sim? Ah, sí, profe. Sí. Tá? Tá. Pero acá, nesse exercício, você pode dibujar com diagrama de Bode usando MATLAB. Não tem nem por que dibujar a mano, porque tu já tem essa ferramenta, não? Então, aí não tem nenhum sentido tu dibujar a mano. No desenho do controlador, se tu tem uma ferramenta computacional que te hace, la utiliza, sim? Nadie agora não utiliza as ferramentas que tem, tá? Então, utilizando a ganância K, vou dibujar. E acá tenho o diagrama de Bode para esse sistema, tá? E como calculo aqui? Pego o ponto zero, deixa eu pegar o ponteiro, perdão. Mira, qualquer dúvida me perguntem. Eu não estou vendo, não sei se estão fazendo algo. Pego aqui, então, que ponto é esse? O ponto de corte de meu sistema, sim? Onde eu tenho zero magnitude. Para esse ponto, qual é a margem de fase do meu sistema? Perdão. Ai, não consigo fazer isso. Aí. Qual é a margem de fase do meu sistema? A margem de fase seria a diferença de quem? Revisando para a prova. Qual é a margem de fase? Es la resta de ese valor con menos 180. Sim, então é a resta. E que valor seria esse? Aqui, não sei. Es como 150. Sim, aqui tenho justo é menos 100 e... Ai, não sei. Porque dá 18 de margem de fase, não me acordo. 18 menos 180 menos 162, é isso? Menos 162 menos 180. E isso, então, se me dá aproximadamente 18. Tá claro? Sim? Sim. Tá? Ah, professora, por que colocasse menos 62? É, porque eu sei que a margem de fase é 18 graus. Só por isso, tá? Poderia ter colocado aqui 150, poderia ter colocado maior que 150. Não? Peraí, poderia profe, ter colocado. Diga. sabe que, claro, me llama la atención que aparezca como el GM igual a infinito. ¿Cómo lo podría interpretar yo? Tá, mira, esse meu sistema passa por 180? Te acorda que meu sistema original é isso? Ele tem dois polos, não? Ele passa alguma vez por menos 180? Não. Então, como ele nunca passa por menos 180, o que implica minha margem de ganância é infinito. Eu posso aumentar a ganância do meu sistema em laço cerrado infinitas vezes e meu sistema nunca vai ser inestável. E isso também se vê quando eu tenho o lugar geométrico das raízes, recordam? O lugar geométrico das raízes para um sistema de segunda ordem é dessa forma, não? Aqui é 0, aqui é menos 2. Ou seja, eu posso aumentar a ganância de maneira infinita e o sistema em laço cerrado nunca vai ser inestável. ¿Te quedó claro? Sí. Y en este caso la fase ocurriría algo similar. Si en este caso el margen de fase fuera infinito. Margem de fase infinito implica que meu sistema de ordem... meu sistema em laço cerrado vai ter sempre polos reais. Nunca vai ser um sistema de segunda ordem. Ah, ya. Entende? Yeah. Não, ou seja, nunca vai ter polos complejos conjugados, não? Tá? Ya, perfecto. Pero te acorda que cambiando a ganância você poderia cambiar isso, porque tu pode aumentar a ganância e assim a hora que a margem não seja infinita. Claro. Tá? Pelo sistema em laço cerrado, a princípio vai ter sempre essa contextura, não? Não tem polos complejos conjugados, assim, não? Bem? Então, é interessante vocês relacionarem o que já aprenderam com o que estão vendo, está todo relacionado. Estamos usando outra ferramenta para ser o mesmo. Tá claro? Ou seja, estamos usando outra técnica para desenhar controladores. Bem? Então, que chegaram à conclusão acá?
Qual era meu requerimento? O que necessitava? O meu requerimento era um erro estado estacionário, a rampa menor que 5%, e isso está ok, porque tenho uma ganância de 40, não? E que queria? Um fator de amortiguamento, agora usei outra letra, um fator de amortiguamento de 0,45. Um fator de amortiguamento de 0,45 me dá Profesora, disculpe una uma consulta. margem de fase de aproximadamente 45. Diga, quem me perguntou algo? Yo, una consulta, es con respecto a dibujar el diagrama BODE. Diga. Cuando yo quiero dibujar el BODE, siempre lo dibujo en lazo abierto. Y si coloco alguna ganancia, tiene que ir incorporada a la ganancia también, ¿verdad? Sim, O- exatamente. ¿sí? Ok, perfecto. Exatamente. Sempre para o sistema em laço aberto e a ganância, porque a ganância vai me cambiar a frequência de corte. Sim? Sí, entiendo. Tá? Então, sempre laço aberto. Bem? Tá? Então, temos aqui que a frequência de 6,17 radiano, vou ter a margem de fase de 18. 18 cumpre com a margem de fase que necessito? Sim ou não? No. Dice que tiene que ser menor al 5%, acá, tiene 18. Não, minha margem de fase tem que ser de 45. E quanto que eu tenho? Ah, Ahí perdón. tiene 18. 18. Cumple? Não cumple. Então, Não. passo 2. Que necessito? Necessito agregar ou retirar margem de frase? Agregar. Sim. Necessito agregar fase. Quanta fase tenho que agregar? Tenho que agregar 45 menos 18. Isso me dá igual a 27. 27. Isso. Tenho que agregar, então, a 27. Sim? Tá? E aqui vou agregar, vou usar o que tenho em meu papel, que coloco um valor mais adequado. Então, como sempre tenho que compensar o ângulo, vou dizer que mi FM desejado vai ser igual a 27 mais 3 graus, isso me dá igual a 30 graus. 30 graus é mais fácil de fazer os cálculos, não? Sim? Tá claro? Então, a fase que eu tenho que agregar é de 30 graus. Profe, ¿por ¿Está qué bien? eso? ¿Por qué fueron esos 3 grados? Porque eu sempre faço um incremento. Porque te acorda que dije que quando vocês deburram o lugar geométrico das raízes, ele tem o lugar. Quando hace o desenho do controlador, ele tem a tendência de vir um pouco para cá, e, na verdade, o que hace é que tu agrega menos ângulo do que tem. Então, se para garantizar que o ângulo que tu vai agregar ao final seja de 45, em general, se compensa o ângulo, tá? E se compensa entre 5 e 10 graus, mais ou menos 10 graus. Aqui compensei pouco, poderia ter compensado mais. Por que compensei só 3? Porque me dá 30, que dá um número mais fácil de trabalhar. Sim? Ya. Tá? Entendo. Ai, professora, pero eu queria colocar 12. Não é problema, coloque 12. O interessante do desenho de controladores que não há, dessa técnica que estamos usando, que não há uma resposta única. Sim? Ya. Correto? Há o controlador que satisfaz meus requerimentos. E a ideia é que seja o controlador mais sencillo possível. Bem? Ujú. Sim? Então, se aqui compensei, tenho 30 graus. Vamos para a nossa receita de cake. Então, já sei o que hice da primeira parte. Sim? Então, aqui já hicimos essa parte e temos que o nosso φm vai ser igual a... E aqui tenho, determine o ângulo de adelanto de fase. Aqui calculamos a margem de fase atual. A margem de fase atual é igual a 18. Tá? E o que necessitamos é 20. E determine o ângulo de adelante e a nadir incremente. Então, aqui temos o 3, já hicimos o 3 também, que meu φm, então, vai ser aproximadamente de 30 graus. Bem? Sim? Estou fazendo assim, seguindo passo a passo, para vocês verem que estou realmente seguindo essa receita. Tá? Então, o que temos? Que a adição do compensador... Oi? Es que me quedó una duda cuando Dígale, puso Sandra. 30.
No importa que me pase un poco con los grados, pero no me puede faltar. A ideia é que não possa faltar. E a ideia, como diz Ok. aqui, ó, é que o compensador desplaça a frequência de cruce de ganância à la derecha. E como hace a la direita, a minha fase diminui. Tá? Então, por isso é que se agrega mais fase. Entiendo. Sim? Tá? E calculo aqui essa coisa. Seno de ômega n é igual a 1 menos alfa, 1 mais alfa. Quanto é seno de 30? Por isso é que eu disse que trabalhava com 30, que era mais fácil. Seno de 30 vai ser igual a 1 menos alfa, 1 mais alfa. Quanto é seno de 30? Não me acordo. 1/2. 1/2. Tá? Então, vou ter 1/2 é igual a 1 menos alfa, 1 mais alfa. Ah, desculpa, posso calcular alfa também, aqui resumir isso. E aqui eu vou ter que alfa vai ser igual a 1 mais seno de 30, 1 menos seno de 30. Tá? Ou seja, simplesmente dessa conta chego isso e alfa vai ser igual a 3. Tá vendo? Sim? Ou seja, posso calcular da cá ou posso simplesmente da cá... Ai! Como que se diz? Isolar alfa. Sim? Então, alfa é igual a 3. Tá vendo? Sim? Calculei alfa. Tá? Agora vem a parte entretenida. Calculei alfa. E que hago? Determine a frequência onde a magnitude do sistema não compensado é igual a menos 20 log 1 raiz de alfa. Quanto é menos 20 log 1 raiz de alfa? Quanto é isso? Menos 20. Log base 10. Alguém calculou isso? Então, se quer água aqui, no passo 4, tá? Tenho que calcular aqui. Tenho que calcular quanto sai menos 20. Então, tenho que o módulo de G1 rota ômega, a frequência, porque o que eu quero saber aqui é a frequência. A minha dúvida aí é qual é a frequência no qual isso é igual a menos 20 log 4.7. Sí, 4.7. raiz de alfa. Tá? E alfa é igual a 3. Então, isso é igual a 4.7. Bueno, 7. 4.7. Tá? Então, quando o módulo é igual a 4.77, essa vai ser a minha frequência. Como calculo a frequência? Pode calcular diretamente pela equação do módulo, porque o módulo disso dá uma frequência. Raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária ao quadrado, isso é igual a 4,77, resolvo para ômega, sim? Ou puedo diretamente mirar acá, sim? Putz, aqui tá malo de ver. Aqui tá malo de ver, pero eu poderia, se tivesse um zoom acá, buscar então qual é a frequência. Vou tentar abrir minha MATLAB acá. Espera um pouquinho. Vocês estão usando o MATLAB junto com a classe ou não? Tem o MATLAB aberto? Sí. Tá? Haga um diagrama de Bode da 40 SS mais 2 e busquem esse ponto que encontramos agora. Estou abrindo o MATLAB, vocês devem estar vendo. ¿Sí? Por mientras, ¿le puedo hacer una pregunta a MATLAB? Puede, por supuesto. En Sysadul hay una ventana en el diseño, bueno, la típica ventana que abrimos con ese comando. Nosotros configuramos una estructura de lazo cerrado y mi pregunta es si el programa automáticamente toma en cuenta el bode y lo genera con la estructura de lazo cerrado o de lazo abierto. Ele hace os dois, hay que cuidar, porque o SysOtool ele hace tanto o diagrama de Bode do sistema em laço aberto como o sistema em laço cerrado. Aí tem que ver qual a configuração que tu está, porque ele te diz qual está sendo. Ahí veré las configuraciones y lo Não, otro... ele te diz quando abre, no padrão, ele tinha de um lado o lugar geométrico das raízes e o diagrama de Bode de laço aberto, e depois aparecia o diagrama de Bode em laço cerrado. Ah, y a mí me aparece un bode nomás. Tá,
Deve ser deveria ser o de laço aberto, pero não estou segura, hay que ver tu configuração. Aí podemos mostrar. Então, aqui tem o bode, essa era a função, não? 40, 1, 2, 0. Desculpa que dei um erro acá. Aqui. Não demorou tanto para abrir MATLAB hoje. Fe, ¿cuál era la función? Es que yo no la alcancé a anotar. Qual função de quê? É 40 sobre S mais 12. S vezes S mais 12. Uhum. Sim? Tá vendo? Tá. Então, aí tenho o meu diagrama de Bode. Eu vou colocar aqui um grid. Tá? Simplesmente para me aparecer as frequências. Sim? E o que quero buscar aqui, a hora, nota que aqui nossa frequência, quero buscar o ponto, vou fazer um zoom acá. Deixa eu ver. Às vezes me funciona, às vezes não funciona. Então, quero o ponto que seja igual a 4, quanto era o valor aí? 4, 77. Zoom. Tá, então 4, justo aqui tem o 5, então deveria ser 4, 77. 37. No, 77. 77. Então justo tá por aqui, ó. Tá? Sim? Poderia dizer que aqui tá... Aqui tá, passei. Foi um pouquinho antes. Então, voltamos. ESC. Zoom out. View. Zoom out. Aí, tá. Então, me passei um pouquinho. 4, 4, 4. Vou fazer toda essa parte aqui. Aqui deveria estar. Então, aqui mais ou menos poderíamos assumir isso. E isso está em que frequência? Como aproximadamente 12, uma frequência igual a 12. Está correto? Sim? Professora, pero isso é muito aproximado. Sim, não há problema. O desenho que estamos fazendo também é aproximado. Tá? Então, não teria problema que isso. Eu vou usar o valor acá que tenho, que me dá Quanto vocês encontraram? 4? Esse o valor foi que deu? 4.77. Sí. Profe, yo tengo una duda. Cuando puso la ecuación dentro del código, Bode 40, puso 1 y 20. ¿No habrá sido 1, 2 y 0? Eu puse 20, me equivoquei? Claro, que un... Deixa eu ver. Eu posso ter me equivocado. Sí, parece que ese... Revisa ahí porque... yo no estaba Sim, viendo. me equivoquei, por isso é que tá malo. Sí. Graças, 1, 2, 0, me equivoquei, não dei espaço. Tá. E aí, por isso que estava diferente o bode. Tá, agora sim. Tá, graças. Por isso é que estava mal, sim. E aqui... Ai, me equivoquei de novo. E já não me dei conta que estava mal. Grilhão. Tá? E o valor aqui deveria dar... Por que eu tenho 6,12 dB? Uma vez determinada, para pensar que o ângulo de adelanto é máxima fase, ok. Aqui tem algo que está malo no que eu estava fazendo. Tá. Vocês encontraram 4,12 dBs? Encontraram esse valor? Não 6,12 dBs?
4.77 fue lo que calculamos, pero estaba viendo el tema de la fórmula y no sé si tendrá que ver con el tema del logaritmo, la É base del logaritmo logaritmo. base 10? Não é Sí, porque logaritmo. la fórmula sale ahí con logaritmo normal, es la del... Ah, tá. Não, é logaritmo base 10. Por isso é que me dá outro valor acá. Sí, E que valor dá? Deixa eu ver se está corroborar com o meu. Profe, yo lo calculé con un logaritmo base 10 y me da 4.77 dB. El alfa es 3, ¿no? O sea, O alfa é 3. Sim? O alfa claro, é igual a 3. fue Ah, 20 tá. el Não, logaritmo não. Tá base de bem. 10, Tá bem. uno É que eu sobre raíz tenho de aqui outro valor de alfa. Tá? Uhum. Tá. Não, alfa ¿Cuántos é igual a alfa? 3. Tá. Alfa é igual a 3. Então, qual o valor que tu tem? 4.77 dB. 77 dB. Ahí. Tá. Então, o módulo... Oi. Deixa aqui. Tá? Ah, pero tem que ser... O módulo disso tem que ser menos o valor, não? Então, ômega S deve ser menos esse valor. Tá? Então, aqui... Espera, que para escrever acá tenho que ser. Então, ômega, donde minis... Esse tem que ser ao contrário disso. Então, aqui tem que ser menos 4,7 dB. Porque isso é 4,7 dB, isso, não? Com menos No, na frente no, ou sem no, con menos? el menos incluido. Tiene que ser. Es positivo, todo. Es menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 3. 4.77 Ah, tá. dB. Porque isso, claro, dá 1 sobre raiz de 3. Sí, Então... el menos. Tá. Eso. Tá. Isso é positivo. Isso tudo é positivo. Então, o valor aqui tem que ser positivo. É raro. Profesora, tengo una consulta, es con respecto al alfa, que decían de que el rango del alfa era entre 0 y 1 su valor. ¿Y nos está dando 3 aquí o no? Sim, aqui é 0,3, parece que me equivoquei acá. Sim, o alfa é entre 0 e 1, parece que me equivoquei acá. Calcule aqui de novo, quanto vai dar o alfa? Menos 5, ahí sí da negativo. Si es 0,3 alfa, Tá, pero da... vamos comparar acá. 1 menos alfa, 1 mais alfa. Quanto dá esse valor? 1 meio. 1 menos alfa mais 1 mais alfa? Daría un tercio. 1 terço, não? Tá, então aqui é que me equivoquei na hora de copiar os valores. Isso é 1 terço, é isso? Sim? Tá, então, perdão que eu me equivoquei em cálculo e não me dei conta. Graças, Nicolás, por observar. Ahora sí es negativo. Hã? Ahora sí es negativo. Agora sim é negativo. Então, aqui seria 1 terço. E qual seria o valor acá? Recordem, mire que um erro, e graças a ele prestar atenção, que foi algo que eu não prestei, o alfa tem que ser entre 0 e 1. Então, aqui tem que ser 1 terço. Es el mismo valor, 4.77, pero negativo. Eso es lo que Ah, estaba pero diciendo. negativo. Então, aqui seria 1 raiz de 1 terço. Sim? É isso? Y Base entonces la 10. raíz sube y hace que el Uhum. logaritmo sea negativo. Entonces sería Tá. menos 4,77. Tá. Então, aqui seria menos. Então, o valor do ômega seria menos 4,70. Pero menos com menos dá mais, não? Sim. Porque eu tenho um menos aqui na frente. No, profe, da menos Sí, nos 4,77. da eso. Com menos na frente dá menos. Sim? Sí, o sea, el logaritmo raíz de 3 por 20 da 4.7, con el menos da menos 4.7. Dá menos 4,7. Tá. Então, o módulo tem que ser igual a menos 4,77, tá? Porque o menos acá era para dizer. Sim, já está com menos aqui, porque era para dizer que tem que ser menos esse valor. Então, aqui é menos 4,77, correto? Então, agora voltamos ao nosso gráfico em MATLAB. Perdão pelos erros de cálculo. Por isso é que é importante revisar as coisas, não? Tá, então, aqui está nosso gráfico e temos que chegar, então, em menos 4. E tá bem, porque, na verdade, leva mais à direita, não mais à esquerda. Zoom in. Onde seria menos 4? Seria como acá, não?
¿Está acá? Menos 4 estaría para acá, ¿no? Menos 4 contra qué? Menos 4.77. No voy a aproximar mucho aquí. Eso va a dar qué frecuencia. No sé qué valor tengo aquí. No, es mayor que eso. Disculpa. Muévalo con la manito. Hay una manito que puede mover el mapa. Ah, ahí arriba. gracias. Oye, unas veces no usa tanto. ¿Dónde está manito Está aquí? en la ¿Sí? esquina superior del En la esquina gráfico. superior del diagrama. A la Esquina derecha. superior Donde derecha hizo del zoom gráfico. usted, hay una mano. Mire. Está No me como aparece fantasma. mano. Cuando no aparece, a no ser que la vea, que la Sí. seleccione. ¿Mm? La manito está como fantasma, Es donde dice ahí. Bode Diagram. Ahí. Esa misma. Aquí. Exacto. Gracias. Gracias. Había me olvidado de eso. Tá. Então, deveria ser por acá, não? 4,75. Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar aqui como... Como 8 puntos y algo. 8 ponto algo. 8,5... 3, 4... Poderia dizer 8,4 aproximando, não? Não. 8,3, desculpa, não? Estaria entre 8,2 e 8,3. Posso botar a frequência, então, 8,2. Tá claro? Sirve. Sim? Tá? Então, o que hago aqui? Nessa frequência, deixa eu ver se eu consigo escrever acá. Não sei se me deixa escrever, parece que não. Perdão. Perdão porque me saiu todo acá. Então, o MATLAB aqui, não me aparece. No se preocupe, profe. Não, é que não me aparece o MATLAB. Ah, me cerrei o MATLAB, parece. Tá, pero continuamos sem... Parece que cerrei o MATLAB, perdão. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo de novo. Vou botar aqui para abrir. Porque eu não tenho aberto. Tá. Vamos compartilhar, vamos continuar resolvendo o exercício por la... E alguém entrou, alguém saiu? Renato? Parece que nunca lo vi em classe. Tá, vamos continuar sendo o exercício. Deixa eu ver aqui. Ai! Si quiere, le comparto yo. Tengo Ah, comparta tu, então. Melhor. Vou deixar de compartilhar enquanto comparte. Me cerrou todas as pantallas. Usted me dice qué hago. Tá. Compartiste? Ujú. Tá. Eu não estou vendo. Deixa eu sair da cá. Agora me abri. Sí, se ve, Nico. Tá vendo? Sim, eu que não estou aqui porque tenho tanta coisa aberta que não me deixa ver onde está ustedes. Ah, tá. Bem. Que tinha me passado para outro escritório. Tá. Aí tô vendo, Nico, tá? Ya, entonces intersectamos. Que diagrama de Bode é esse? 1, 2, 0. Não, 40. Com 40 tem que colocar a ganância. Isso. Y cambio. Uhum. Tá? Tem que colocar a ganância de 40, sim? Sí, llego aquí. Tá? Era Menos No. 0,4. Era 4.77, más o menos. Menos 4. como por ahí, ¿o no? Sim, entre menos 5 aí. Se puede seleccionar en la El línea punto. al botón, al punto, sí. Como para ir tanteando. ¿Quieres encontrar el punto? Sim, pero aí mais ou menos aproximado. Un aqui. aproximado, claro. Puse 1000 puntos. Sim, é harto.
Tá, pero aí tá menos Vale. 4,66, menos 4,83, aí tá no meio. Menos 4,83 a uma frequência de 8,14. O que é importante é aquela frequência. Então, qual frequência vai ser, mais ou menos? Podemos colocar 8,2. Qual é o outro ponto? O outro ponto que tu tienes? Ese es uno y el otro está aquí. Tá, então poderemos botar 8,2? O que lhe Sí, parece? 8.2 yo creo que es una más. Sim. Então, encontramos como a frequência 8,2. Se alguém quer calcular de maneira precisa, pode calcular com a equação do módulo, correto? Sim? Tá? Então, se aí, como aproximado, colocamos então que a nossa frequência é 8,2. Entenderam o que estamos fazendo? Sim? Tá. Então, o que parece? Essa frequência 8,2 vai ser minha nova frequência de corte, e isso vai ser o ponto onde meu valor tem o máximo. Deixa eu compartilhar pantalla, então, se agora... Tá? Deixa eu compartilhar todo acá. E ele, isso que eu não queria. Estão vendo a apresentação, não? Sí, profe. Sim? Então, se que é isso aí? Tá, aqui tem várias coisas escritas. Estou fazendo o ponto 4, sim? Então, se que determinei a frequência no qual isso é igual a menos 20 log disso. Então, determinei que a frequência aqui para nós outros, a minha nova frequência de corte vai ser igual a quanto? 8,2, tá? Aí está radiano por segundo. Tá claro? Se é 8,2, o que tenho que fazer agora? Essa frequência, é o ômega m aqui, é igual a 1 raiz de alfa sobre t. Então, o que vou ter acá? Então, o que estou fazendo agora? Esse passo. Sim? Vou colocar com outra cor. Vou colocar em azul acá, que vamos calcular isso. Sim? Então, o que vou ter aqui? Que 8,2 tem que ser igual a 1 sobre raiz de 1/3, sim? Vezes t. Para que hago isso? Para encontrar t. Tá claro? Sim? Então, se encontrei t, qual vai ser o valor aqui? Então, isso vai ser igual a 8,2 vezes raiz de 1/3 vezes t, isso igual a 1. Ah, melhor ter hecho ao contrário, não? Então, t é igual a quanto? A 1 dividido por 8,2, e aqui posso colocar raiz de 13 de imediato. Sim? Tá claro? Calcularam o valor de t agora? 0.211 me da. Tá? Sabe? 0,211. Tá? Então, o t é 0,211. Então, se cheguei aqui, onde vai estar o zero do meu controlador? É 1 sobre t, então vai ser 1 sobre 0,211. Isso me dá quanto? 4.739. 739, tá? E o polo vai estar em 1 sobre alfa t. Então, quanto vai ser isso? Isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 0,221. Isso vai ser igual a... Recorda aqui que deveria ter o... 8.2. Hã? 8.2 menos. Recorda que aqui tem um menos, não? O polo e o zero acá não está com menos, não? Compensador de adelanto de zero, compensador de adelanto do polo, tá? Aqui é o polo e o zero. Então, minha função de transferência de meu sistema... Ah, e qual é o valor do KC? O KC do controlador. Qual é o valor do KC do controlador? É o K determinado por alfa. E quanto é o K? Era 5, a 20. 40. O K era 40, sim? E o alfa é 1 sobre 3. E o alfa é 1 sobre 3, não? Então, minha ganância K é igual a quanto? 120. 120. Tá claro? Então, mi controlador final seria quanto? Mi controlador CDS seria quanto?
Aí depende da fórmula que vamos colocar. Se vamos colocá-lo assim, ou se vamos colocá-lo assim. Então, se colocamos dessa forma, seria KC, 1 mais 1T, 1 mais alfa. Então, esse seria a fórmula. E como seria isso? KC seria 120 Sim. vezes 1 mais 4,739. ¿Sería S o 1? Ai, S, perdão. S, graças. Profe, S más 8,2. Profe, Profe, ahí me una dio pregunta. 14.2. ¿Dónde No. dio 14? a mí me dio en el compensador del adelanto del polo, porque usted Ah, puso tá. raíz de 3, y no sería... Ah, não é raiz de 3, é 3. Putz, graças, me olvidei. Me fiz mal. Não sei Así, ahí por... da el 14.2. Tá, perdão. Perdão. Tô com problema ou é de cálculo? Um Quedó resfrio pegado el meio raíz de mal. 3. Hã? Quedó pegado el raíz de 3. Sim, quedei pegada com raiz de 3 aqui. 3 dividido por 0, 2, 11. Quanto vai dar isso? 14.2. 14,2. Tá. Então, aqui, equivocação. Tá? Quem não viu a classe, não sei se vai poder entender tanto errores aí. Tá? 14,2. Tá claro? Então, esse é meu controlador. Sim? Parece que eu encontrei meu MATLAB. Vamos colocar, então, meu controlador agora. Vamos ser o lugar geométrico das raízes do controlador mais o sistema. Deixa eu anotá-lo aqui. Aqui seria 120, S mais 4,739, S mais 14,2. Oi. Vamos ir para MATLAB. Estão vendo o MATLAB aí? Sim? Vou ser apenas o bode a hora do controlador no mesmo gráfico, só para vocês verem, tá? E vou fazer, então, o bode do controlador, que é igual a 120 vezes 1, 4,739, sim? 1, 14,2. Tá correto, não? Vê se eu cometi algum erro aí. Ai, não me acordo se ele está trabalhando com ponto ou com coma. Acho que é com ponto. Não, é com coma. Falta el paréntesis, profe, era con punto. É com ponto? Falta um Sí, parênteses? pero falta Me falta un paréntesis. el paréntesis. El paréntesis general, el de afuera. Não, pero aqui está o da fora. No, es que arriba no estaba. Arriba no, Ah, arriba não estava. Ah, bem, graças. Ele colocou. Graças. Tá, calculou o bode. Vocês não vão ver porque tá cá. A hora estão vendo, não? Tá, deixa eu tirar o zoom. Sí. Tá. Então, o que vocês veem aqui em rojo? O que vocês veem em rojo aqui? O que vocês veem em rojo? É o diagrama de Bode. Notem como é o diagrama de Bode do controlador de adelanto. Sim? Em que frequência eu agrego mais ganância? Em que frequência eu agrego mais fase? Justo cercana a frequência que queríamos, não? Se dou um zoom acá. Se dou um zoom acá, vamos ver que a frequência maior é dada cercana à frequência que tínhamos. Aqui 9, 10, e esse vai ser como um ponto cercano. Tá claro? O que tenho que fazer agora? Hacer o diagrama general. Vou fazer o diagrama general. Vou passar aqui. Desculpa, que o mouse aqui me pegou pegado. Como eu faço para borrar isso? Não me acordo. Se eu posso borrar esse ponto. Clic derecho. Clique direito. Pero não me borra aqui. Delete.
data no sé qué. Sí, pero no me aparece eso. Eso porque tiene seleccionado el mouse arriba, en la parte superior izquierda. Aparece el Proper Inspector y ahí se puede eliminar. Ahí podría ser eliminado. Tá. Delete all Ahí saiu. data. Ahí tá bien. Ahí saiu. Tá, gracias. Bien. Tá. Então, aqui tenho. Agora eu vou desenhar o sistema compensado. Como seria o sistema compensado? O sistema compensado seria, arriba não tenho nada, e esse seria isso, não? Porque estou fazendo aqui a convolução desse com o anterior, que é 1, 2, 0. Desculpa, me faltou parêntese. Sim? Conhece esse comando, não? Que ele hace o polinômio, a multiplicação desses dois polinômios, e me dá, então, o diagrama final. Tá? Notem que é muito gráfico isso. Sim? Então, em amarillo, tenho o meu sistema. Tá? El amarillo entonces es el resultante, profe. Sim, em amarillo é o resultante, correto? Em amarillo aqui vocês vão ver que a minha nova frequência de cruze de ganância hora do amarillo está onde? Está cá. Sim? Dessa frequência. Sim? A minha frequência de cruze está aqui nesse... Ai, onde está o ponto zero aqui? Me perdi o zero. Como aqui. Sim? E essa frequência é cercana à frequência que elegimos, recordem, não? Tá, na verdade, está um pouquinho mais para cá, tá para cá. Que era 8 como 2, não? Sim? Então, essa é a minha frequência de cruze de ganância. E qual a margem de fase que tenho agora? Qual a margem de fase do amarillo? Seria menos 135, menos 180. Isso me dá quanto? 45. Como? 45. 45. Sim? Então, se minha margem de fase satisfaz o requerimento? Sí. Sim ou não? Então, satisfaz os requerimentos. Viram que é muito gráfico isso? Nós outros hicimos com cálculo, mas é super gráfico a maneira, e vão ver que os pontos esquina do meu sistema, da minha curva aqui, está dado aqui. Quais são os pontos esquina? Os pontos esquina, quanto é o polo e quanto é o zero? Ai, não me deixa escrever acá. Não me aparece acá, não. Vocês não veem que estou escrevendo ali, não? Não. Anotar. Alguém chegou e eu não vi. Espera que eu tenho que admitir uma pessoa. Tá? Anotar. Deixa eu ver se me permite agora anotar em MATLAB. Não. Não me deixa aparecer a pantalla para anotar, não. Amor, estou em classe. Parece que cerrei a curva. Não, esse é outro MATLAB, perdão. Deixa eu compartilhar. Tá. O que passa é que o MATLAB está aberto em outra pantalla e não me deixa fazer isso. Não me deixa anotar, mas vou fazer aqui. Qual é o ponto de esquina que está cá? Sim? Recorda que os pontos de esquina são os polos e o zero. Onde está o zero? O zero está em 1 sobre t. Quanto é 1 sobre t? Era 4, não? Sim? Então, o ponto de esquina vai estar como acá. Aqui, 1, 2, 3, 4, como esse ponto. E o outro ponto de esquina vai estar em como 14, não era isso? Sí, 14.2. 14. Então, seria como aqui, 10, 1, 2, 3, 14. Correto? Esses são os dois pontos de esquina. No estoy Olá. mostrando nada, por si acaso, profe. Ah, não estou mostrando? Não. Perdão. Que agora estou com uma pantalla e me perdi toda. Tá. Compartir pantalla, compartir. Graças. Não, não é esse. Agora estão vendo o MATLAB, não? Sí. E agora estão vendo o gráfico. Ahora sí. Ah, no, el gráfico.
Agora estou vendo o gráfico. Tá, então aqui o ponto de esquina, primeiro é 1 sobre t. Desculpa que não puedo anotar acá. E 1 sobre t seria quanto? 4, algo, né? 1, 2, 3, 4, algo. Então, esse seria meu primeiro ponto esquina. E o outro ponto esquina seria o quê? 1 alfa t, que seria igual a 14, não? 10, 11, 12, 13, 14, que seria esse outro ponto, correto? Sim, e o ponto máximo é a média geométrica entre os dois, que estaria aqui como mais ou menos aproximado nesse ponto que calculamos que seria como 8,2. Bem? E esse seria meu ponto. É complexo dibujar o controlador por diagrama de Bode? Consulta? Alô? No, no tanto. Não é complexo, não? É muito gráfico. Vocês podiam fazer todo usando apenas a gráfica do Bode e não necessitava ser os cálculos. Apenas há que interpretar um pouco esses conceitos, pero sim pode usar a parte gráfica. Bem? O controlador, deixa eu deixar de gravar. Não, deixa eu colocar aqui a apresentação, tá? Então, esse é meu controlador final. Queda como tarefa para vocês ver hacer a curva desse sistema, tá? Profe, disculpe una consulta, es que Diga. nosotros en un momento se le incorporó una ganancia. Esa ganancia É que aqui teníamos a ganância K, que era a ganância K do controlador, mas a do sistema. Como o sistema não tinha número, tinha apenas K, então era a mesma. Uhum. Ah, ok, ya, pero mi consulta es, ya, bueno, no, o sea, ya, ok. Se aqui tivesse um número, aqui ficaria esse KG aqui, esse K grande estaria talvez multiplicado pelo número, não? E a ganância K seria outra, seria dividida por esse, não? Aqui seria 5K sobre 2, por exemplo, e o K seria, não seria 40, seria 80, seria 8. O sea, lo que quería preguntar era, por ejemplo, si lo hacemos en Simulink, bueno, aplicamos un gain, una ganancia de ese valor nomás, listo, ¿verdad? Al lado de la planta. Não, quando tu simula a planta, tu tem que simular esse controlador vezes a planta. E a planta aqui, a ganância K, tu desconsidera e simula 1 sobre S mais 2. Considera que o K da planta ok. é igual a 1. Uhum. Ya, ya, ¿Sí? entiendo, esa era mi pregunta. Essa é tu dúvida. Simula como 1 como S mais 2 e, na verdade, tu tem que simular essa última planta que tracei o último diagrama de Bode. Sim? Tá? Mira, e se a margem de ganância não satisfaz, tu deveria modificar um pouco, então, a ubicação dos polos os zeros para que tenha o resultado satisfatório. Sim, poderia ser outro controlador de loto, ou talvez um ajuste de ganância. Aí tu deveria rugar, então, com o diagrama de Bode para ter o que quer. Tá claro? Perdão. Bien? Sim? Compensador de atraso. Compensador de atraso, a receita de cake é muito similar, pero agora eu estou preocupado com o erro. O que se hace no atraso é aumentar a ganância, tá? E aqui é muito mais intuitivo, porque o que tu hace é atenuação de 20 dB e considera um parâmetro para ômega, ômega igual a 1 sobre... Aqui está dividido, aqui falta dividido, por beta, teta, sim? E aí considera, então, as ganâncias. Ômega é 1, não, ômega igual a 1 por beta vezes teta, é isso mesmo. Ômega corresponde ao zero do controlador, tá? E depois o polo. E há uma análise muito similar ao que estamos fazendo. Eu tenho um exercício resolto, e esse exercício está resolto, e tem um vídeo que vou deixar na página separado para que vocês venham. Sim? Do semestre passado. Tá? E se tem alguma dúvida, me perguntem. Notem que o único que queremos acá é melhorar o KV do sistema, porque a margem de fase ele já satisfaz, tá? E o que ele não satisfaz é o KV do sistema. Então, isso é que temos que melhorar nesse sistema. Bien? Com uma ganância, consigo a margem de fase necessária, pero não consigo o KV. Tá claro? Consultas, dudas? Yo, profe, perdone que no levante la mano.
Não vale, porque não estou vendo La ustedes, melhor convolución. que hablem. Estaba viendo que en MATLAB es una convolución en el tiempo o una multiplicación de polinomios. Exatamente. Lo que está haciendo es multiplicando y no es una convolución en el tiempo, sino que Não, não é uma convolução no es tempo. Quando eu simplemente te una dou isso, o convolución que ele está sendo de é corchetes. criando a multiplicação de 2 polinômios. Ya, eso. Esse comando, sim? E você usa, então, para generar, quando tenho diferentes polinômios, nesse caso aí, generar o polinômio completo. Y ¿Está lo bien? último, ¿podría compartir el comando? Lo estoy Podemos. haciendo yo y no me sale igual. Por mientras Tá. que... Deixa eu ver se eu não me equivoquei em algo do MATLAB, não? Ujú. Tá vendo? Sí, gracias. Tá. Não sei se me equivoquei em algo, dê uma mirada também. Parece que estava... Sim? E aí temos a resposta no tempo. Bueno, pelo tempo, perdão, me passei um pouco. Gracias por la asistencia. ¿Alguien quería hablar conmigo? Voy a parar. Profe, yo quería hablar después, no sé si alguien había dicho antes, pero para poder después quedarme un momento. Sí, está bien. Voy a dejar de... Ay, no me aparece. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí, diga. Si es que, si No es que sé si es para alcanzó, todos o para quién, para sacarla cada... no, si más que nada con el tema de si es que alcanzó a subir la clase de ayer. Sí, subí hoy de mañana, perdón, que ayer me demoró ya. a grabar y ahí me quedó pendiente. La subí porque ele se demora, está meio lento mi internet, às vezes se demora a gravar. Pero hoy de mañana la subí. Si tiene problema con las clases, me avisan, porque hay dos coisas. Às vezes sobe mal, às vezes vocês não conseguem vê-la, ou às vezes de meu ouvido. Três coisas, não? Sim? Claro. La de hoy entonces la subiría hoy durante la tarde. Ahora, sim, agora durante a tarde, espero... Deixa eu conseguir sair aqui, não consigo fazer nada aqui. Não, tenho que ir para outra parte. Esse escritório. Ah, aqui. Deixar de compartilhar. Agora sim, tá. Vou deixar de